Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Nesta quinta-feira estamos dando sequência à série de breves estudos bíblicos desta semana. Nós começamos na segunda-feira e vamos até amanhã, trazendo cada dia um tema diferente dentro desta série titulada Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Nós já falamos aqui esta semana sobre a Bíblia, já falamos aqui sobre a Deus, sobre a Trindade. Hoje eu quero chamar a sua atenção para este tema tão importante que é a criação de Deus. A criação de Deus, uma doutrina bíblica básica da nossa fé cristã evangélica. Antes vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis 1, de 1 a 8, onde nós lemos assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, se nós continuarmos a leitura aqui em Gênesis, nós vamos encontrar a Bíblia narrando esta sequência de Deus criando tudo e todos. É assim que nós cremos, é assim que está na Bíblia Sagrada, é assim que nós entendemos, é nesta narrativa que nós colocamos a nossa fé. A doutrina bíblica da criação, ela é importante e ela é básica para nós, porque está aqui no contexto a discussão entre duas grandes teses mundiais. Eu diria assim, de um lado o criacionismo e do outro lado o evolucionismo, onde um defende a tese bíblica de que Deus criou tudo e todos, e a outra é uma tese que defende a ideia de que nós somos o fruto de uma evolução de outros seres, de outros animais, de outras coisas. Nós já nos posicionamos e, a partir da Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, temos a doutrina da criação que afirma categoricamente que Deus criou o universo, Deus criou tudo, Deus criou todos. Então, nós precisamos estudar a doutrina bíblica da criação para responder a questionamentos básicos e simples, como, por exemplo, quem criou o universo? Quem criou a terra, o sol, a lua, as estrelas? Quem criou as aves, os peixes, os animais? E, principalmente, esta pergunta que é exatamente quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou o ser humano? E a nossa resposta é Deus. Deus é o Criador. E Ele soberanamente criou tudo e todos. Ele poderosamente e perfeitamente criou tudo e todos. É assim que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Outra pergunta também muito importante acerca da doutrina da criação é: qual o objetivo? Qual o propósito? Qual a intenção de Deus quando criou o universo? O que Deus estava pensando? Será que nós conseguimos entender o que Deus estava pensando? Por que fomos criados? Por que você, eu e todos os seres humanos foram criados? Há várias teorias científicas que concordam com a Bíblia acerca da criação. E também há várias teorias científicas que não concordam com a Bíblia acerca desse tema. Nós ficamos com a ciência que afirma que a Bíblia tem razão. Primeiro, é importante afirmar aqui, deixar muito claro que Deus criou tudo a partir do nada. Já estudamos um pouco esta semana sobre a doutrina bíblica sobre Deus. E Deus, soberanamente, poderosamente, perfeitamente, Ele criou tudo e todos e Ele o fez a partir do nada. A Bíblia diz que não havia absolutamente nada. Só Deus existia, porque Deus é eterno.
Deus não tem início, não tem princípio e nem fim. Ele já existia, existe e existirá. Desde sempre Deus. E este Deus eterno criou do nada tudo o que existe. Tudo aquilo que nós conseguimos visualizar e também aquilo que nós não conseguimos ver, mas que existe, pois está além dos nossos olhos, além da nossa compreensão. O homem é o clímax dessa criação. Outra afirmação também necessária e importante hoje quando estamos estudando sobre a doutrina bíblica da criação. Principalmente porque nós somos, segundo a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Não necessariamente porque nós somos iguais a Deus em forma, né? Embora a Bíblia utilize algumas expressões assim, né? A Bíblia diz os olhos do Senhor, ou a boca de Deus, os ouvidos, as mãos, os pés, etc. Mas esta é uma tentativa dos teólogos, dos autores da Bíblia, de colocar numa linguagem humana, compreensível a nós, algumas verdades sobre Deus. Mas quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o correto é nós compreendermos que Deus nos deu alguns dos seus atributos, algumas de suas qualidades. Vejam, alguns atributos são exclusivos de Deus, só Ele possui. Mas outros Deus decidiu compartilhar conosco, o que nos faz diferenciados em relação a tudo o mais que foi criado na Terra e no universo. Alguns atributos, portanto, pertencem exclusivamente a Deus e outros atributos Ele decidiu compartilhar conosco. Por exemplo, pastor, o atributo do amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor, mas o homem também tem a capacidade de amar, mesmo com todas as suas imperfeições e limitações. Discernimento, né? Que é a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual. Moralidade, né? Nós conseguimos entender aquilo que é moral e imoral, aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Também a questão da santidade, né? Embora, quando a Bíblia diga assim, que Deus é santo e nós devemos ser santos, jamais alcançaremos o altíssimo padrão de santidade de Deus, mas nós precisamos entender que Deus é santo e que nós também devemos buscar santidade. E outro atributo, misericórdia. Assim como Deus tem misericórdia de nós temos essa capacidade de desenvolvermos, de exercitarmos e termos a misericórdia em relação às outras pessoas. Então, é isso que nos torna diferenciados do restante de toda a criação. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Deus criou tudo e todos. Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou o ser humano. Tudo foi criado para a glória de Deus e para revelar o seu poder e também a sua existência. Bom, por isso é que é importante nós entendermos que tudo que Deus fez era bom, tudo que Deus fez era perfeito, mas perdeu essa perfeição quando o pecado entrou no coração do homem e veio a fazer parte de todos nós e da nossa história também. Bom, ficamos por aqui, né? Nosso tempo não permite continuarmos falando sobre a doutrina da criação, mas eu quero convidar você amanhã, sexta-feira, quando também estaremos concluindo esta série de breves estudos bíblicos desta semana. Começamos na segunda-feira, vamos terminar amanhã falando sobre o tema Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Até amanhã, um abraço, boa noite, vamos orar juntos agora, em nome do Senhor Jesus.